Olá a todos e todas, bem-vindos ao segundo episódio da formação de professores Arte e Tecnologia. Eu sou Tayane Costa, arte educadora da Casa Fiat de Cultura, e me acompanha o intérprete de Libras, Hélio Viana. No primeiro episódio, nós falamos um pouquinho sobre a história, né, da tecnologia e da arte. Nesse segundo episódio, a gente vai falar um pouquinho dos aplicativos e dos sites que podem ser utilizados na sala de aula e no EAD também. Iniciando com essa frase do Wendel Freire, ele é um pedagogo que fala um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Que as tecnologias não são boas ou más, depende do uso que você faz delas. Essa frase me lembra muito da questão dos alunos estar sempre conectados, né? Tanto no celular, videogames, computadores, o tempo todo os jovens, né? Eles estão conectados. E como que a gente pode usar dessa conexão, dessas tecnologias ao favor da educação? Então, hoje a gente vai mostrar um pouquinho de aplicativos que podem ser usados e também alternativas para serem usados manualmente, pensando também em outros recursos. Então, agora a gente vai mostrar alguns sites. Aqui eu linkei alguns que eu gosto de usar, mas lógico que existe muito outros, né? Vários outros. Vou abrir também aqui primeiro. Então, aqui a gente tem o Jamboard, que é da Google. É um aplicativo gratuito. Então, você precisa apenas ter uma conta, na verdade, né, do Google. E aqui a gente consegue criar atividades, links interativos, né? Então, aqui eu vou abrir, aqui a gente, nesse maisinho do lado, a gente consegue criar novas atividades. E aqui já uma atividade iniciada, né? Então, aqui eu coloquei um fundo. Então, aqui você pode ir no definir plano de fundo e colocar um fundo, por exemplo, da escola, ou um fundo que os alunos não conseguem alterar, não conseguem mexer, né? Porque o restante é possível, né? Qualquer um consegue mexer. Então, aqui a gente tem o recurso dos post-its, aqui do lado esquerdo, a gente tem vários ferramentas, então aqui a gente consegue colocar alguns post-its, escolher a cor, colocar um oi aqui. Então, a gente consegue, né, mudar de espaço, inclinar, fazer desenhos. Então, aqui a gente tem a opção de lápis, fazer desenhos interativos e criar várias páginas. Então, aqui é a página 1, a gente pode criar a página 2, colocar temas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um post-it aqui na lateral. Desenhe um objeto que está na sua direita. Então, pode ser uma atividade que você está com seus alunos em EAD e eles vão pegar um objeto do lado direito e vão ter que desenhar. Ou escrever, enfim. Aqui eu coloquei um papel milimetrado que tem a ver com a atividade do episódio anterior, mas podem ser outros fundos. Então, é um aplicativo, né, um site que dá muitas possibilidades de fazer desenho interativo. Outro site que eu gosto muito, que é esse daqui, Roll, ele é um aplicativo que é para criar objetos pedagógicos, né? Então, aqui, por exemplo, você pode criar roleta. Então, aqui
recursos didáticos de fácil acesso. Então, você pode criar roleta para criação de desenhos, por exemplo. Tem jogo de palavra cruzada, jogo da memória. Então, aqui tem vários recursos que você personaliza, não só na aula de artes, mas qualquer aula pode ser utilizado. Ele é gratuito também, só é necessário fazer uma conta. Então, ele também é bem. É um site de fácil acesso, ele é bem intuitivo, então ele não tem, assim, não requer muito habilidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma roleta de características, eu quero fazer um jogo de desenho com meus alunos. Então, aqui eu ponho para gerar a roleta e vai selecionar, por exemplo, alguma coisa aquática, um desenho aquático, um monstro aquático. Então, isso pode deixar a aula um pouco mais interativa, né? Prender mais os alunos, principalmente na aula virtual, né? Bom, tem outros muito interessantes. Esse Padlet também é bem legal. Ele tem o recurso que eu gosto muito, que é a criação de galerias. Então, o aluno, por exemplo, uma turma, pode criar uma galeria e expor os desenhos, né? Você cria, por exemplo, uma galeria de avatares. Cada aluno cria um personagem. Então, aqui ele consegue, com esse maisinho aqui na lateral, consegue colocar a foto, por exemplo, do seu avatar. Enfim, consegue colocar os recursos, né? Ele tem um recurso interessante também que você consegue filtrar. Você consegue filtrar. Então, vou escolher um aqui, só para demonstrar. A gente consegue filtrar o tipo de comentários, a gente consegue filtrar linguagem obscena, se vai ter comentário ou não, se vai ter curtida ou não. Então, é um recurso que a gente consegue fazer esse tipo de controle, que é interessante também para não deixar também uma coisa muito solta, muito livre, certo? A gente tem outro aqui que é o Google Arts, que é um aplicativo já um pouco mais conhecido. Então, o Google Arts, ele já é um recurso do Google muito interessante também, principalmente para pesquisa, para entender, né? Por exemplo, aqui eu cliquei em movimentos artísticos. Então, tem uma série de movimentos para ser explorados. Então, dá para, por exemplo, dar uma aula expositiva, né, mais teórica, e depois vir aqui no Google Arts e mostrar um pouco mais imagens, né, alguns mais outros recursos. Então, assim, a gama de conteúdo é imenso. E é muito interessante. E além por exemplo, aqui nos movimentos artísticos, tem acesso a espaços culturais, tanto no Brasil ou do mundo. Então, nessa parte cultural é bem rico e para ser explorado. Então, tem muita coisa para ser explorada. Bom, existem vários sites e aplicativos que podem ser utilizados em sala de aula. Aqui a gente tem outros que não vou demonstrar um por um, porque vocês podem depois ir explorando e ver o que é mais interessante para a sua aula, para os seus alunos, né? A gente tem o FlipClick, que fala um pouquinho sobre criação de animação, né?
fazer animação, que é um assunto que interessa muito, principalmente os adolescentes. E esse Quick Dry, que é também uma atividade de desenho, que você consegue. Na verdade, é um aplicativo que fala o que você tem que desenhar, você desenha com o mouse e ele vai tentando adivinhar qual é o desenho. Então, esses são alguns, mas na internet a gente encontra vários outros aplicativos e sites disponíveis, né? Bom, continuando nessa vibe de visitação de sites, a gente vai falar um pouquinho também de alguns museus e centros culturais que disponibilizam seu acervo virtualmente, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dos nacionais e depois dos internacionais. Bom, a gente tem aqui o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. É um espaço que tem o tour virtual, então você pode andar pelo espaço, né, pela arquitetura do prédio, e ali dentro do arquivo público, né, nacional, na verdade, o Arquivo Nacional, ali vai falar um pouquinho da preservação e da difusão dos documentos da administração pública, né, do governo. Aqui a gente tem um site muito interessante que vai mostrar um pouquinho, vai mostrar o Tour 360 de Ouro Preto. Então, pensando, por exemplo, a gente vai fazer uma visita à cidade histórica de Ouro Preto, ou a escola não tem condições, né, de levar os alunos não têm condições de ir até Ouro Preto, porque é longe, é caro. Então, esse site pode ser mostrado na sala de aula, com a ajuda de um data show, um computador, e ali, nesse tour virtual, você vai conseguir ver, por exemplo, alguns espaços 360. Então, a gente tem a Igreja São Francisco de Assis, então a gente consegue ver todo o entorno e dentro da igreja também, que é bem interessante. Tanto como preparar os alunos para ir, ou então também, né, um professor de história, conseguir mostrar um pouco mais em detalhes e saindo um pouco também, né, da coisa do livro, de fotografia, trazer uma interatividade com esse assunto. Então, a gente tem aqui também o Museu Virtual da Universidade de Brasília. É um museu de ciência. Então, ali no site vai mostrar um pouquinho sobre anatomia, química, física, biologia. Então, ele tem um conteúdo e cada categoria vai ter, né, as funções de poder ver, por exemplo, a gente tem um pedacinho aí da anatomia, né, e ver como que funciona o corpo humano. Então, já é um museu científico, né, pensando também outros tipos de museu. Aqui a gente tem o tour virtual pela Pinacoteca de São Paulo. Então, a gente consegue ver o espaço, né, a arquitetura e as obras. E Museu Casa Portinari. Então, são espaços culturais, né? Por exemplo, Casa Portinari é em Brodowski, que é onde o Portinari nasceu, é uma casa que tem vários objetos, então tem quadros e objetos, a gente consegue ver um pouquinho de tudo. E continuando nessa parte nacional também, a gente tem a Casa Fiat de Cultura. A Casa Fiat, desde, né, do início da pandemia, as exposições que tem na Piccolo Galeria, elas recebem esse tour virtual. E todos eles estão no nosso site. Então, quem quiser, por exemplo, ver, aqui tem um pedacinho do hall de entrada da Casa Fiat, mas conhecer o nosso espaço também, tem o tour virtual das exposições da Piccolo Galeria.
Então, agora eu fiz um panorama dos nacionais, e agora a gente vai para os internacionais, né? Claro que isso é um recorte, é uma sugestão, porque existem vários outros que podem ser utilizados na sala de aula, como uma preparação para uma visita, uma preparação para um tema, ou uma visita em si também, né? Bom, indo viajar pelo mundo, a gente começa por Holanda, onde fica o Museu de Van Gogh. Então, aqui a gente tem um pedacinho do site. Dentro desse site tem alguns links para ver obras mais importantes sobre a vida, e vai ter o tour também pelas obras. Então, tem várias categorias. Aqui a gente já tem um Museu Britânico. O Museu Britânico, a gente entra no site do Museu Britânico, dentro do site tem um link que vai para o Google Arts. Então, acaba que o tour virtual, né, para você ver as peças, ele está dentro do Google Arts, mas o site também tem um link, né, que leva para as galerias. Então, aqui o Museu Britânico. Outro é o do Gaudí, né, que é a da Sagrada Família, que é a Basílica Sagrada Família, né, que nunca foi terminada, que nunca termina, que é do arquiteto Gaudí, que fica em Barcelona, na Espanha, e ali se consegue também visitar todo o espaço em volta e dentro da Basílica, que é bem interessante. No site também tem o link para a Casa do Gaudí. Então, é bem interessante, tem vários recursos também para ser explorado sobre a arquitetura e sobre a história do Gaudí. Bom, e o mais famoso e comum, né, que todo mundo fala, é o Museu do Louvre, que fica em Paris. O Museu do Louvre, ele dentro do site tem a interatividade de várias formas. Então aqui tem um pedacinho, né, que a gente colocou, tem dividido por categorias, né? Então você pode ver as coleções só de arte, pintura italiana, arte islâmica. Você pode selecionar e pode ir por andar também. Então você tem os tours virtuais, tem vídeo, né, falando sobre temas, tem podcast, material educativo. Então, é um site bem completo, com muitos recursos e que podem ser explorados na sala de aula facilmente e incentivar também os alunos poderem irem explorar por si, né, fora da sala de aula, né? Ou, por exemplo, dar um trabalho sobre pintura italiana, onde os alunos vão entrar e pesquisar, ver, tirar suas próprias conclusões, que seria muito interessante também. Bom, aqui a gente falou muito sobre. A gente já mergulhou em alguns sites, falamos um pouquinho de alguns museus, e tudo isso para a gente falar também sobre o metaverso, né? No episódio anterior, nós falamos de alguns conceitos de realidade virtual, realidade aumentada, e o metaverso é uma realidade que está cada vez mais próximo da gente, né? A gente tem o exemplo do Mark Zuckerberg, né, do Facebook, que ano passado trocou o nome do Facebook para Meta, né? E esse Meta vem do metaverso. E o que seria o metaverso, né? O metaverso é a ideia de poder, de uma realidade virtual mais profunda, né? Então,
são mundos, né? Seria um mundo paralelo, um mundo digital, onde as pessoas criam seus avatares, criam seus personagens, têm sua própria moeda, então tem sua casa, compra e venda de objetos. Então é um universo mais ampliado, né? Pensando em todos os conceitos anteriores. Um exemplo de metaverso muito comum, assim, que muitos alunos, principalmente no ensino médio, devem conhecer, é o jogo de videogame, o Fortnite, onde dentro do jogo você compra e vende objetos e já teve shows, né? Lá dentro você paga para assistir os shows, né? Por exemplo, teve o show da Ariana Grande dentro do metaverso do Fortnite. Então já é um universo muito mais ampliado, é, com, com outros recursos, né? E o que o metaverso tem que a ver com a educação? Nos 2 últimos anos, a educação teve que se transformar por conta do isolamento. Então, o processo de migração para educação à distância foi necessário e muitas vezes foi feito, na verdade, foi feito às pressas. E a partir daí, há uma necessidade de aprimorar e melhorar cada vez mais essa relação da educação com a tecnologia. Por mais que as escolas já tenham voltado, né, nas aulas presenciais, acaba que essa questão da tecnologia vai estar sempre associada, né? Então, uma atividade que você tem que fazer no livro, mas acessando um vídeo do YouTube. É uma atividade que você tem que fazer, mas tem que compartilhar. Então, é uma realidade que começou e vai permanecer por muito tempo, né? E a ideia é sempre melhorar, ter mais recursos, seja não seja na infraestrutura, na disponibilidade de recursos, né, que nem sempre muitas escolas têm, e pensar também na formação dos educadores, né, que até 2 anos atrás era pouco se falado, pensava-se pouco nessa questão da tecnologia, e agora é uma necessidade muito grande dos professores estar envolvidos e produzir atividades que envolvam a tecnologia também. Aqui eu vou falar, é uma ideia de atividade que pode ser produzida pensando nesse mundo virtual, né? Seria pensando no ensino médio, então pensar na gamificação, no metaverso, que a gente falou anteriormente, e os recursos são computador, celular, lógico que mais à frente a gente vai falar o que seria, né, uma alternativa, mas a princípio seria a criação de museu virtual. Então a ideia é que uma turma seja dividido em grupos de 4 a 5 alunos e esses alunos, cada aluno iria criar uma arte digital. Pode ser pixel art, colagem digital, uma pintura, um desenho digital. Então, cada um vai criar o seu dentro do seu grupo e a partir daí eles vão criar um museu. Então, eles têm que criar um nome para esse museu e fazer uma exposição, né? Eu dou o exemplo do Padlet, que você consegue fazer, né, uma exposição, uma galeria, e ali vai ter uma interação dos colegas, um compartilhamento dessas imagens, né? Então, vai ter um período de exibição, e depois desse período de exibição pode haver uma troca de obras. Por exemplo, um grupo teve 2 pixel art e 2
de colagem digital. Só que o outro grupo fez mais pixel art, então pode haver uma troca, né, entre entre os museus virtuais, né, da sala e criando assim novos acervos, novas trocas, pensando também nessa questão virtual. Bom, e pensando nessa mesma atividade com recursos alternativos, né? A ideia do recurso alternativo seria produzir a mesma ideia de forma manual. Então, também dividiu a turma em grupos, cada aluno individualmente produz sua obra, seja ela de colagem, fotografia, é, desenho, pintura, e a partir dessas técnicas produzirem seus próprios museus, pensando no nome, pensando, né, por exemplo, um museu de desenho, um museu de colagem, um museu de pintura, e fazendo como se fosse, né, um metaverso deles, não um tecnológico e o outro analógico, mas são recursos possíveis, né? Trazer o máximo do que os alunos têm de bagagem para atrair eles nas atividades. Hoje, as crianças já são, já nascem no mundo digital, né? Uma criança hoje pequena, de 1 ano, já pega, vê um celular, já passa o dedinho. Então, isso está muito já entranhado na realidade delas, né? E a educação necessita também trazer isso para estimular mais a educação. Bom, aqui eu tenho algumas referências que a gente usou usou nessas apresentações. E aqui os links todos juntos, tanto dos museus virtuais nacionais quanto os internacionais. Então, aqui é os que eu falei, outros exemplos também, né? Que, como eu falei anteriormente, é uma gama assim, muito grande de museus que estão disponibilizando seus acervos. Bom, é isso. Agradeço pela presença. Quem quiser deixar algum comentário, alguma pergunta nos comentários aqui no YouTube, fiquem à vontade. Nos siga nas redes sociais e até a próxima formação de professores. Tchau, tchau.